Glória a Deus. Salve, amada igreja, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Como é bom estar de volta. Como é bom estar em comunhão com o corpo de Cristo, adorando o nome do Senhor junto com a igreja dele. E é claro que durante o período de férias estivemos cultuando a Deus junto com a igreja ali no YouTube, e nós glorificamos a Deus por este canal, onde nós podemos evangelizar através das redes sociais. Então, você que está no YouTube neste momento também, sinta-se abençoado pelo Senhor nesta hora, em nome de Jesus. E nós que aqui estamos, vamos, neste momento, abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 1 e 2. A gente já chega assim no mês da juventude, né? A ceia sendo servida pelos jovens da igreja. E esse mês, diversas atividades voltadas para a juventude. Estejam atentos aí a todos os avisos. Ontem, quem não veio, perdeu, viu? Ontem tivemos aí 2 palestras ministradas aos nossos corações pelo irmão Luan e pelo irmão Guilherme, aonde falaram de empreendedorismo e concurso público. Foi uma bênção. Bênção de Deus para todos aqueles que vieram. Já falei para eles que nós vamos sistematizar esse tipo de palestra. É muito bom e abrir para a comunidade, né? Para que a comunidade também possa ser abençoada com a igreja do Senhor aqui nessa localidade. Obrigado, irmã Camila. Efésios capítulo 4, versos 1 e 2 diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que já vimos e ouvimos. Obrigado porque, ó Deus, o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome para glorificar a Ti, para louvar a Ti. Obrigado, Senhor. Que o Teu Espírito Santo continue agindo nas nossas vidas, fazendo com que nós, ó Deus, possamos apresentar frutos dignos do Teu reino. E nessa hora, suplico eu, fala através, ó Deus, desse servo que vos fala, para transmitir, ó Deus, a Tua palavra ao Teu povo. São Tuas ovelhas. Que o Senhor, ó Deus, edifique cada um dos meus irmãos, assim como o Senhor me edificou através da Tua palavra. E é no nome poderoso de Jesus Cristo que nós oramos gratos. Amém? E graças a Deus. Estamos no primeiro dia do mês, ou melhor, no primeiro domingo do mês, né? E a cada mês nós temos um subtema da nossa temática anual que estamos trabalhando. Então, durante o ano nós temos trabalhado a expressão uns aos outros. E no mês de agosto, nós vamos falar justamente desta palavra, o suporte, suportando ou suportando-se uns aos outros. E nessa noite, o tema da nossa mensagem é a paciência com os imperfeitos. Quem aqui é perfeito, levanta a mão. Glória a Deus. Também que ninguém levantou a mão, porque conforme nós vimos na EBD hoje pela manhã, os perfeitos são aqueles que já morreram e se encontraram com o Criador, que reconheceram publicamente Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, buscaram a vida de santidade, de devoção, de adoração e serviço ao Senhor. E o Senhor colheu dessa terra
aí pronto, completou o processo todo de salvação, com a glorificação. Aí se torna perfeito, conforme Cristo Jesus é perfeito. Então, vejam que essa mensagem, ela tem dois objetivos. Em primeiro lugar, eu tenho certeza que vocês devem me suportar, porque eu não sou perfeito. Em segundo lugar, eu tenho também que ter a mesma convicção de que eu devo suportar as pessoas que estão próximas a mim, comunidade do corpo de Cristo, aqueles que não são cristãos, que não conhecem a palavra de Deus, porque quando nós fazemos isso, nós estamos evangelizando, nós estamos anunciando o reino de Deus para todas as pessoas. E por que falar a respeito disso? Porque a Bíblia trata desse assunto. Sabe, as redes sociais, a tecnologia, a internet, ela tem moldado o padrão da vida das pessoas. Nós vivemos na era do cancelamento. Porque, visualizem só comigo, principalmente o pessoal aí das redes sociais. Se eu estou ali acompanhando um feed de notícia, uma notícia ou alguma coisa qualquer na internet, geralmente quando eu não gosto, o que eu faço com aquele perfil? Bloqueio para não ver mais aquilo, porque eu não gosto. E isso tem se sistematizado nas redes sociais de tal forma que muitas vezes nós confundimos as redes sociais com a vida real. Não que as redes sociais não sejam real, mas não tão real quanto um convívio entre as pessoas, que é o que Deus quer que nós façamos. Porque, convenhamos, que 1000 seguidores ou 1000 amigos lá no Facebook não quer dizer que nós temos verdadeiramente 1000 amigos. Então, de certa forma, as redes sociais, a internet, eles vendem uma ilusão que nós devemos fazer total distinção do que é real e do que é fictício. Nas redes sociais, então, se algo chama a atenção negativamente das pessoas, geralmente bloqueia, cancela. Ali, geralmente tem alguns termos, né, ali do inglês, unfollow. Posso clicar lá, ou seja, vou deixar de seguir aquela pessoa. Ou unfriend. Desfazer a amizade. E isso de uma forma tão natural que faz com que as circunstâncias no meio social também se tornem naturais negativamente. Onde nós cancelamos as pessoas que estão próximas a nós. Imagina só a situação. Tem uma pessoa do meu lado que eu não concordo com a opinião dela. Clico em cancelar aqui, ó. Não vejo mais a pessoa. É assim que acontece? Não é. E nem é assim que a palavra de Deus nos ensina. Podemos sim, lá nas redes sociais, silenciar alguém para não ver o que ela posta, mas não podemos silenciar as pessoas ao nosso redor. Porque mesmo que queiramos ou que não queiramos ouvir, se a pessoa falar, nós ouvimos. O reino de Deus, o relacionamento entre as pessoas não é o mesmo das redes sociais e que eles tanto tentam impor para a sociedade viver daquela forma, da forma das redes sociais. Não podemos, na nossa vida real, simplesmente desligar, desfazer a amizade ou bloquear. Na verdade, como cristãos, nós devemos carregar a cruz, nós devemos
perdoar, nós devemos ter paciência. E como ter paciência em meio a uma geração fast food, micro-ondas, de coisas que acontecem tão rápido? E que isso também a sociedade tem imposto a todos nós, cada vez um raciocínio mais rápido, atitudes mais rápidas, e que muitas vezes, por gerar essa urgência nos acontecimentos, vão causando grandes danos à vida das pessoas. Paulo ele escreve aos Efésios da prisão essas palavras: vivam de maneira digna da vocação que receberam. Olha só como ele chama a atenção das pessoas, que nós não podemos viver de qualquer forma, porque se nós reconhecemos a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós não pertencemos mais a nós mesmos, ou seja, eu não posso fazer o que eu quero. Eu devo fazer o que o meu Deus quer que eu faça. Vivam de maneira digna da vocação que receberam. E aí ele traz algumas características pelas quais nós devemos viver com humildade, com mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor. A palavra suportar, aqui ela não significa apenas tolerar aquela pessoa que muitas vezes nós dizemos que pessoa chata. Não é nesse sentido de suportar uma pessoa chata, mas de escolher permanecer junto daquela pessoa, mesmo quando seria mais fácil sair, ir embora. Começou a complicar, né? Porque humanamente falando, nós não gostamos de ficar perto das pessoas que geralmente ficam murmurando o tempo todo. Acho que nem Deus gosta. Eu digo que nem Deus gosta, porque no momento em que o povo de Israel saía do Egito, da escravidão, e aí o povo ia murmurando, e Deus ia consertando o povo para que eles parassem de murmurar. E a palavra de Deus diz que os murmuradores não herdarão o reino de Deus. Justamente naquela mesma circunstância do povo saindo do Egito, ele disse que nenhum dos murmuradores que saiu entrou na terra de Canaã. Só que essa experiência que Deus passa, ele fala assim, talvez até usando o seu senso de humor. Deus tem senso de humor. Ele usando o senso de humor dele, ele diz assim, já que eu passo por isso, vocês também vão passar. Olhando para nós, seus filhos. Somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus, ele coloca esse desafio nas nossas vidas de termos a capacidade de suportar as pessoas que nós não gostaríamos de suportar, humanamente falando, e de ter paciência com aqueles que nós não gostaríamos de ter paciência. Uma vez o pastor Fernando Brandão, pastor que ficou muito tempo à frente de missões nacionais, ele compartilhou uma situação que aconteceu no gabinete dele. Eu acredito que eu já compartilhei uma vez aqui com os irmãos, mas é necessário só para a gente entender o contexto da paciência especificamente. Quando ele disse que uma ovelha chegou até ele e disse, pastor, eu gostaria que o senhor orasse por mim para que eu tenha mais paciência. E aí ele, tudo bem, meu irmão, vamos orar. E aí o pastor falou assim, vamos nos ajoelhar? Os dois se ajoelharam, o pastor segurou no ombro dele e começou a orar. Pai, aqui está meu irmão. Eu oro para que o Senhor mande dificuldade, mande problemas, mande tudo aquilo, ó Deus, que for necessário para que ele adquira mais paciência. Aí o irmão já estava agoniado, querendo levantar, e ele segurando aqui. E o irmão falou assim, não, pastor, para.
Eu pedi para que o Senhor orasse para que Deus me desse paciência, e o Senhor está orando para que mande dificuldade, obstáculos. Ele, pois é, você só vai adquirir paciência se você passar por dificuldade. Você só vai adquirir paciência se você passar por obstáculos, por situações difíceis. Só dessa forma que você vai adquirir paciência. É por isso que a Bíblia diz: pedis mal e não recebeis, pois pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Veja que Deus é tão misericordioso que muitas das coisas que nós pedimos para Ele, Ele não nos dá, pela misericórdia dEle. Mas Ele pede que nós exerçamos paciência com o nosso próximo. E isso é algo tão maravilhoso da parte de Deus, porque da mesma forma que algumas pessoas vão ter que ter paciência comigo, eu vou ter que ter paciência com muitos outros. Veja que todo mundo vai ser o doador da paciência e também todo mundo vai ser aquele que vai receber paciência do próximo. Todos nós estamos inseridos nessa situação. E a palavra paciência, que vem ali do grego macrofimia, que significa longo ânimo. Por isso que daí deriva também a nossa palavra longânimo. Longo ânimo. Ou a disposição de sofrer por mais tempo sem desistir. Sejam pacientes comigo, por favor. O que vocês vão fazer? Ter um longo ânimo. Evitar de desistir de mim. E assim nós devemos fazer uns com os outros. Porque paciência é permanecer quando outras pessoas desistem. Nós vamos permanecer quando os outros, na mesma condição, tendem a desistir. Isso nós vamos fazer por quê? Porque somos filhos de Deus. Hoje em dia, os relacionamentos, de uma forma geral, eles são cada vez mais descartáveis. Começou uma amizade, se não deu certo, bloqueia, não falo mais com aquela pessoa. Casou semana passada, às vezes até de um dia para o outro, né? No mesmo dia podem cancelar o casamento. Não gostei? Vamos cancelar. Relacionamentos rasos, aonde não existe o compromisso da longanimidade. Ele me irritou, estou fora. Falou estranho comigo? Não quero nem papo. Aquele grupo também está estranho comigo? A igreja está estranha comigo? Vou mudar de igreja. E muitas vezes, a pessoa não se dá o trabalho de entender o contexto de o porquê daquela sensação estranha que ela está sentindo. Simplesmente, vou cancelar e seguir em frente. E assim os relacionamentos ficam cada vez mais rasos, porque não criam raiz. Aqueles casados há mais tempo, tenho certeza que já ouviram o ditado: aqueles que pretendem se casar, ouçam, que você só vai conhecer o seu cônjuge de verdade depois de uma saca de sal. Por que uma saca de sal? Eu não digo aquele 1 quilinho, não. Eu digo aquela saca de sal. Mas também não adianta pegar o sal todo e jogar na comida e tentar comer, que não vai dar certo. Porque para gastar uma saca de sal, vai tempo. E você vai convivendo. E às vezes a gente muda no decorrer do tempo, que a outra pessoa até se surpreende. Eu costumo lembrar da azeitona, essa questão de mudança, até de gosto. Porque a minha família, né, nós, ali a família completa, meu pai, minha mãe e os irmãos, somos 8.
E na época que eu era solteiro, a gente se reunia, principalmente no momento de Natal e Ano Novo, aí comprava diversas comidas ali que não era costumeiro do dia a dia, e entre elas estava ali o pote da azeitona. E eu não gostava de azeitona de jeito nenhum. E eu olhava minha mãe, meu pai comendo, meus irmãos, eles comiam com tanto gosto que eu falava assim, me dá aqui só um, só para eu lembrar do gosto ruim que tem. Já fizeram isso? De ver as pessoas comendo algo que você não gosta, e você fala assim, deixa só lembrar mesmo aqui. Pois é, tempos depois, quem que está comendo azeitona? A gente mesmo muda de acordo com o tempo. As pessoas mudam, evoluem de acordo com o tempo. Algumas mudam para melhor e outras mudam para pior. Mas, em todo caso, nós devemos ter paciência em todos os momentos e cumprir a vontade de Deus. Aqueles que pretendem viver o reino de Cristo, devemos aprender a cultura da permanência. Independente de como está a situação, se Deus quer que eu permaneça, eu vou permanecer até o fim. Já orou por alguém que você acha que aquela pessoa não vai se converter? Nós temos testemunhos aqui de irmãos que oraram há alguns anos, dezenas de anos até, por uma conversão. A pessoa desistiu de orar? Não desistiu. Chegou o momento da conversão, para a glória de Deus, sim. Às vezes, nós estamos orando por causas, por pessoas, que nós morreremos e não veremos a solução. Mas pela misericórdia de Deus, Deus tem ouvido as nossas orações, e essas pessoas, pela misericórdia de Deus, podem ser alcançadas através da nossa oração, da nossa paciência. E aí, quando nós olhamos para Cristo, que nos ensina todas essas atitudes, 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 e 7, vai dizer o seguinte, o amor é paciente, tudo suporta. O amor é paciente, tudo suporta. Não foi o próprio Cristo que lá na cruz, no Calvário, suportou todas as nossas afrontas, o nosso pecado, as nossas dores, as nossas enfermidades, como declara o livro de Isaías? Estava tudo sobre ele, ele suportou por amor a nós. Relacionamentos longos exigem paciência com momentos ruins. E muitas vezes nós não olhamos para Cristo da forma adequada como ele nos ensina para exercermos essa paciência. Não podemos cancelar as pessoas por um momento, por um capítulo da sua vida. Devemos permanecer, mesmo quando tudo diz que devemos desistir. Se Deus falar que devemos permanecer, permaneceremos para a glória dele. Que nós sejamos aqueles que ficam quando os outros dizem vão. Que nós possamos construir ao invés de destruir. Que nós possamos sustentar ao invés de abandonar. Isso eu digo que cada um de nós devemos fazer isso. Todos nós somos parte desse corpo. E todos nós devemos zelar uns pelos outros. Antes de sairmos de um relacionamento, antes de sairmos de um ministério, antes de sairmos de uma liderança, antes de sairmos de uma comunidade, nós devemos perguntar para Deus: Deus, o Senhor me chamou para exercer paciência aqui? E só podemos sair com a permissão de Deus. Claro que também não vamos insistir em uma situação que Deus já decretou que devemos sair. Mas devemos ter convicção
da voz de Deus aos nossos corações. Eu já passei por uma situação em que Deus disse para eu sair e eu permaneci. Por isso que eu digo isso. Devemos ter convicção em Deus do que nós estamos fazendo. E na época, eu estava numa igreja, ainda não era pastor, era membro de uma igreja, e Deus tinha colocado no meu coração que eu deveria sair daquela igreja para que eu pudesse evoluir, para que eu pudesse crescer. E eu permaneci ainda por cerca de 4 a 5 anos. Eu só via as coisas se fechando à minha frente. Até que praticamente Deus falou assim, eu já disse, sai. E aí, eu, sim, Senhor. E aí eu vejo as portas se abrindo. E Deus abençoando. E pensando lá, poxa, deveria ter obedecido antes. Deveria ter feito a vontade de Deus conforme Ele anunciou no meu coração. Ou seja, comunhão com Deus, cumplicidade, intimidade, de saber o momento certo das coisas acontecerem. E, principalmente, essa comunhão nos traz segurança daquilo que nós estamos fazendo. Paciência também é ajudar a suportar o peso de outra pessoa. O peso que a outra pessoa está carregando. Aí nós lembramos dos fardos, né? Que a palavra do Senhor diz. Ajudar a carregar o fardo uns dos outros. Aí precisamos ter paciência. Por quê? Muitas vezes nós viramos para a pessoa que está ali com um fardo pesado e fala assim, ela procurou por isso. Estou nem vendo. Porém, o Senhor, Ele nos chama a carregarmos o fardo uns dos outros. Suportar também significa aguentar o peso junto. Por isso também que o sábio Salomão ele diz que é melhor serem 2 do que 1. Há uns dias desses, lá na casa da Gia e do Gabriel, a gente estava fazendo ali, ajudando, né, na obra deles, e teve uma situação que a gente foi levantar o entulho para jogar dentro da caçamba. Foi um negócio incrível, de fardo, de dividir o fardo. Teve uma hora que eu pensei assim, não vamos conseguir, porque existia uma lona cheia de entulho, e nós deveríamos levantar essa lona até a altura da caçamba e jogar o entulho dentro da caçamba. 4 homens para fazer isso. Cada um pegou num canto. Quando a gente começou a levantar, que faltava ali cerca de 60 centímetros para chegar na tampa ali da caçamba, eu falei assim, eu pensei, né? Para não desanimar os outros, falei assim, não vai dar certo esse negócio. E pesava. Até que, em um momento, nós praticamente uníssonos fizemos aquele último esforço, que foi o momento que foi. Um sozinho não conseguiria. Os 4 juntos, com esforço, conseguiram. Ou seja, precisamos uns dos outros. Mesmo quando o fardo não nos pertencer, devemos ajudar uns aos outros a carregar os seus fardos e a seguir em frente. Isso muda tudo. Não é simplesmente tolerar alguém irritante, é suportar com amor o peso da dor, das falhas, das limitações de quem caminha próximo a nós. E nós colheremos os frutos das nossas atitudes. Sabe quando você está ali e fala assim, poxa, ninguém fala comigo, ninguém liga para mim, ninguém me manda uma mensagem, ninguém está nem aí comigo. Faz a experiência. Antes de pensar, ninguém está nem aí comigo, ninguém liga para mim,
Experimenta ligar para as pessoas. Experimenta perguntar como as pessoas estão e exercer a diferença na vida das pessoas quando elas estão precisando de uma ajuda, mesmo que elas não peçam. E aí nós veremos algo extraordinário acontecer. Porque as pessoas, elas vão começar a te ligar para você suportá-las mais, ajudá-las mais. Mas você vai ver também que muitas pessoas estarão dispostas também a te ajudar. Gálatas capítulo 6, versos 2 diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Vê que não é opcional, é lei. Eu não posso pensar, será que eu vou carregar o fardo do Marlos? Será que eu vou carregar o fardo do irmão Raimundo? Eu não posso nem pensar, nem cogitar, eu devo carregar. Então, quando nós vemos alguém próximo a nós com a crise emocional, não podemos simplesmente olhar para a pessoa e falar assim, poxa, que frescura. Devemos sentar juntos, procurar ajuda, se não somos especialistas. Claro que nós não vamos resolver o problema de todo mundo, mas tentar encontrar algum caminho, alguma solução, alguém que possa ajudar, ser o elo, ser a ponte. Muitas vezes nós não podemos resolver o problema da pessoa, mas o simples fato de estar presente, de estar ali junto com ela, isso é suporte. Que nós sejamos colunas emocionais e espirituais uns dos outros, porque nem todos os dias nós estamos bem. E aí, quando nós suportamos uns aos outros, ajudamos uns aos outros, tudo se torna mais fácil. Então, como uma aplicação prática, pense, você está sentindo falta de alguém aqui? Se você está sentindo falta de alguém aqui, não vá até o corpo diaconal e fale assim, o irmão fulano de tal está faltando, o diácono, ou pastor, o irmão fulano de tal já tem 2 semanas que não vem. Quando isso acontecer, saiba que Deus está falando para você. Você pode chegar no corpo diaconal, no pastor, pode chegar e falar também, mas saiba que Deus primeiramente está falando contigo. Ligue para Ele. Procure saber como é que o seu irmão está, aquele que você está sentindo falta. Ouça com paciência. Antes de opinar, porque muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo e falamos. Ajude a levantar quem está caído. Ajude a levantar quem está caído. Por fim, paciência é sermos ponte para a graça e não a barreira. No início nós falamos que Jesus levou no seu corpo todos os nossos pecados. 1 Pedro capítulo 2, verso 24, nos afirma isso. Que Jesus carregou no seu corpo todos os nossos pecados. E quando Ele está a nos ensinar, quando Ele nos ensina a respeito do amor, Ele diz, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Que é o versículo base do nosso tema do ano. João capítulo 13, verso 34. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. E o maravilhoso disso, quando eu penso, é que quando Jesus me amou, Ele me amou com os meus defeitos, com as minhas falhas, com tudo aquilo que não presta em mim. Ele olhou para mim e me amou. E Ele não fez apenas isso comigo, mas com toda a humanidade.
com os meus defeitos, com o meu histórico de falhas, de pecados, com o meu passado, com as minhas recaídas, Ele me amou. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas nisso Deus demonstra o seu amor para conosco. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. E muitas vezes nós não conseguimos olhar com esse olhar de Cristo para o nosso próximo. Devemos, é lei, amar o nosso próximo como Cristo nos amou. Talvez nós possamos pensar que isso é difícil. Jesus não nos chamou para viver uma vida fácil. Ele disse que nós seríamos perseguidos, ele disse que nós seríamos caluniados, ele disse que nós seríamos açoitados e muitas vezes até mortos por causa do evangelho dele, por causa da palavra dele. Não vai ser fácil mesmo. Mas devemos cumprir aquilo que ele nos ordena. Talvez você conviva com alguém difícil, uma pessoa amarga, uma pessoa negativa, e pense assim, essa pessoa nunca vai mudar. Nosso Deus é um Deus de milagres. E que a palavra nunca não tem significado quando Ele age. A porta se abre, se não tiver porta, Ele traz à existência uma porta. Nós devemos ser meio, a ponte, um meio da graça de Deus, para que essa graça de Deus chegue à vida das pessoas. É isso que Deus nos convida nessa noite para sermos. Que a nossa presença, mesmo que nós não falemos nada, que seja uma presença silenciosa, seja canal de restauração para as vidas que estão próximas a nós, que nós nunca possamos ser um gatilho de rejeição. Aí não. Devemos ter paciência com quem ainda está no processo. Ou seja, vocês devem ter paciência comigo, eu estou no processo. Assim como eu devo ter paciência com vocês, porque vocês estão no processo. Todos nós estamos no processo. Devemos lembrar que, assim como eu preciso, aquela pessoa que nós estamos bloqueando, silenciando, também precisa. Precisamos uns dos outros. E aí, o que nós devemos fazer? No mundo que descarta, Jesus nos ensina a abraçar, a acolher. Vivam de maneira digna da vocação que receberam, com paciência. Não é fácil, não é leve, mas é o caminho que Jesus nos chamou a trilhar. E quando a igreja vive assim, o mundo vê algo que nunca viu, o poder de Deus se manifestando. Relacionamentos restaurados, famílias restauradas, pessoas restauradas e, acima de tudo isso, pessoas salvas em Cristo Jesus. Quer um desafio? Desafio prático? Escolha uma pessoa na sua mente agora, da igreja ou da sua família. Uma pessoa que você tem evitado. Claro que não podia ser qualquer pessoa, né? Você tem evitado tal pessoa. Pense nela agora. Ore. Ore por essa pessoa. Não apenas agora. Ore durante essa semana inteira por essa pessoa. Depois de você orar e não se deixe segurar, seja no momento em que o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração, envie uma mensagem para essa pessoa. Ligue para ela. Apesar de que existem algumas pessoas que nem atendem mais ligação, né? Tudo ela aí no Zap Zap. Envie uma mensagem ali no Zap Zap, se ela não atender. E fale com ela. Com essa pessoa que está pesada emocionalmente.
E assim que possível, assim que você encontrar com essa pessoa, abrace, ore junto com ela e converse. Independente do tempo que for necessário, uma boa conversa, converse com a pessoa. E que possam estar juntos cumprindo a vontade de Deus, agindo com paciência, acima de tudo. Devemos ter essa paciência uns com os outros para a glória de Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar neste momento, vamos falar com o Pai Celestial mais uma vez. Deus Santo, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, e ela nos ensina, nos instrui, ó Deus, a Tua vontade. Deus Santo, nessa noite nós fomos desafiados pelo Senhor para olhar com paciência as pessoas que estão ao nosso redor. Ó Deus, nós não estamos pedindo aqui por tribulação, não estamos pedindo aqui para passar por dificuldades, mas nós estamos pedindo, Espírito Santo de Deus, que o fruto da paciência seja gerado em nós, assim, ó Deus, para podermos testemunhar e testificar da ação de Cristo em nossas vidas, quando Ele nos salvou ali na cruz do Calvário, testemunhando que somos a imagem e semelhança de Deus. Que nós possamos, ó Deus, servir ao nosso próximo, assim como o Senhor, ó Deus, nos chamou a servir. E que nós, assim como Cristo, ó Deus, trouxe a ilustração da parábola aonde o samaritano não foi o levita, não foi o sacerdote, mas foi o samaritano que teve compaixão do seu próximo. Ó Deus, que ao olhar para nós, o fruto do Espírito Santo que seja gerado em nós, seja o mesmo, de um olhar de compaixão, misericórdia, um olhar de graça, para que a Tua igreja seja edificada no poder do Senhor. Pai amado, não permita que o inimigo das nossas almas nos use, ó Deus, de quaisquer circunstâncias, para promover dissensão, divisão no corpo de Cristo, mas que todos nós, ó Deus, através do Teu amor, possamos cumprir a Tua lei, cumprir a Tua vontade. Sabemos, ó Deus, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e é neste lugar que nós queremos, desejamos estar, no centro do Teu querer, no centro da Tua vontade. Mas isso só será possível se o Senhor, ó Deus, nos levar até este lugar. Leva-nos. Obrigado, Senhor, por cada pessoa aqui presente. Obrigado, Senhor, por cada família aqui representada. A nossa oração é para que nós e os nossos familiares todos sejam salvos em Cristo Jesus. Nós clamamos a Ti que o nosso testemunho seja fiel e que o Senhor, ó Deus, através de nós, como instrumentos nas Tuas mãos, alcance todos aqueles, ó Deus, que o Senhor planejou através, ó Deus, de Cristo Jesus. Obrigado, Te louvamos, Te bendizemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos nos colocar de pé, igreja.